seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. O nosso convidado de hoje é uma verdadeira lenda do esporte brasileiro. Isso mesmo, ele é ex-técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Teve à frente, no comando, de mais de 400 jogos internacionais com vitórias, 300 vitórias e mais de 20 medalhas. Nós vamos conversar então com Antônio Carlos Barbosa. Seja muito bem-vindo à Conversa Diária. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês nessa TV, que é um orgulho para nós bauruenses e cada vez mais desenvolvida, cada vez mais bonita. E eu vim e com muito prazer, volto a repetir, aceitei esse convite. Eu sou Antônio Carlos Barbosa, fui técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino por 22 anos e tive mais 3 como trabalhando em diversas funções dentro da seleção, dentro da Confederação de Basquete. Então são 25 anos de confederação de basquetebol em nível nacional, em nível internacional. Sou bauruense, nascido em Bauru. Minha vida toda foi aqui. Minha mãe também é bauruense, também é nascida em Bauru. Fiz meu curso primário no Lourenço Filho, que hoje não existe mais escola, ali na esquina da Rua 1º com as Areias Leite. Depois do ginásio eu entrei no Guedes Azevedo e passei por Instituto Ernesto Monte. Lá eu fui até o curso clássico. Aí junto com o curso clássico eu fiz contabilidade no liceu. E depois eu ingressei na Faculdade de Direito e também na Faculdade de Educação Física. Fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo. Iniciei a minha vida de técnico, depois de ter uma passagem rápida jogando basquete, né? Um time de Bauru aqui, um time de garotada, né? Que nós tínhamos um mentor que foi o grande responsável pelo início do basquete de Bauru, que era o Raduan Trabuzzi, falecido recentemente. Aí joguei até 19 anos e concomitantemente eu comecei a despretensiosamente, eu gosto sempre de frisar, despretensiosamente comecei a ser técnico. Né? Técnico não, eu era treinador, eu dava treino. Né? Aquilo que eu aprendia, eu passava. É um período que você tinha poucas opções de lazer, então o basquete, eu ser técnico, era mais uma opção. Aí eu comecei nas categorias masculinas do Esporte Clube Noroeste, que era o time de Bauru adulto na época, chamava Noroeste, era do Esporte Clube Noroeste. Eu treinava no juvenil e infantil. Aí ao mesmo tempo comecei a treinar o Instituto Educação Ernesto Monte, que eu estudava lá. Eu era aluno e a professora pediu se eu não podia treinar as meninas lá no colégio para competições colegiais, enfim. E assim começou a minha vida, né? Aí veio o Luso brasileiro, o Luso implantou basquete, me convidou, levou lá eu levei as jogadoras do Instituto Ernesto Monte e do Colégio Guedes Azevedo, que eram as 2 equipes que tinham em Bauru com uma grande rivalidade, mas conseguimos juntar num time só e aí começou a minha vida de técnico de clube. Rapidamente eu consegui já chegar em seleção paulista, né, para disputar campeonatos brasileiros. E eu, surpreendentemente, em 1971, muito jovem, tinha 26 anos, fui convidado para ser assistente da seleção brasileira adulta, nos Jogos Pan-Americanos da Colômbia, em Cali. Foi uma surpresa assim absurda, né, porque eu era mais novo que as jogadoras. Quantos anos o senhor tinha? Tinha 26 anos. E era uma seleção que eram jogadoras que jogavam contra o meu time e eram, sim, ídolos para mim, né? Jogadoras que eu nunca imaginava que eu iria dividir avião, ia dividir mesa de refeição e dar treino para elas. Aí eu fiquei como assistente técnico até 1972 e treinando aqui em Bauru, o Luso, depois passou a ser Bauru Tênis Clube. E ao lado disso eu fiz um trabalho muito bom no SESI. Eu dava aula no Centro Esportivo do SESI, ainda quando ele era aqui na Rua Rubens Arruda, que hoje ainda é lá, né? Mas
só tinha aquela sede, só tinha aquele espaço. E lá eu comecei a fazer um trabalho de basquete feminino que revelei muitas jogadoras. E isso chamou a atenção da confederação, por isso é que eu já cheguei rápido lá na seleção. Aí, esse trabalho do SESI, nós juntamos com o Luso e formamos o Bauru Tênis Clube. Aí nós ficamos com esse basquete no BTC até 1986. Foi um período muito bom de Bauru feminino, lotando ginásio, caravanas para assistir finais de campeonato. E aí em 76 eu voltei para a seleção. Em 72 eu continuei na seleção até 72. Aí não estava dando certo, estava tendo incompatibilidade com o meu trabalho no SESI, e eu optei por sair da seleção, porque eu tinha que manter meu emprego no SESI, que era o meu trabalho, a minha atividade principal financeiramente. Aí eu voltei e em 76, novamente, eu fui chamado para a seleção brasileira novamente, mas aí como técnico, para fazer um trabalho novo, né? Fazer uma renovação. Aí eu tive o privilégio de convocar a Hortência com 17 anos e a Paula com 14. Então elas começaram na seleção comigo. E outras grandes jogadoras, meninas revelações da época, Vânia Teixeira, uma bauruense que foi uma das grandes jogadoras do Brasil, e algumas remanescentes da outra seleção, caso da Suzete, da Simone, que Simone bauruense. E aí fiquei num trabalho aí até 1984. Ficamos aí 8 anos, 9 anos. Trabalho difícil, né? Porque eu comecei do zero o basquete. Então, os resultados não vieram nesse primeiro momento. Se bem que ainda conseguimos uma medalha de bronze no PAN da Venezuela. E tivemos um 5º lugar, que na época foi uma grande classificação no Mundial feminino realizado aqui no Brasil. Aí eu saí da seleção e voltei a trabalhar só no clube aqui, né? Bauru Tênis Clube, depois voltamos para o Luso novamente. Aí em 96, aí em 94, 93, agosto de 93, eu voltei para o basquete. Tinha parado. Eu fiquei secretário de esportes 4 anos na prefeitura, na gestão do prefeito Luiz Filho. Aí encerrou a gestão, eu fiquei vamos dizer, desempregado, né? Não tinha nem o basquete mais, tinha acabado, e também não tinha atividade. E a minha atividade, meu emprego no Estado. Aí o Piracicaba me convidou, né? Eu recebi um convite da Unimep de Piracicaba para eu voltar a ser técnico. Isso assumi em agosto de 1993. Surpreendentemente, de 3 anos eu estava de volta na seleção. Aí eu fiquei de 96 até 2007, direto à seleção. Aí em 2007 deu, né? Só que aí esse período já foi um período bom, né? Eu já peguei uma geração que já estava vindo e trabalhamos bem ela e chegamos a uma medalha olímpica, que foi a medalha de bronze em Sydney, que fazem 25 anos que o Brasil não tem um título dessa importância. E ainda, um agravante, eu sou o único bauruense medalhista olímpico. Isso é um orgulho para mim, né? E deve ser para a cidade também. O senhor é conhecido até mesmo como treinador da renovação, exatamente. Justamente. O que se dá, inclusive, né, o que significa ser esse treinador para o senhor e até mesmo para a seleção? Então, porque foi justamente esse período, né, que eu assumi em 76, que era uma seleção que foi muito forte, mas ela envelheceu, né? Ela envelheceu e estavam demorando para renovar. Então, me convidaram para assumir a seleção brasileira e a proposta era fazer uma nova seleção. Então, aí foi uma grande renovação e com uma nova, vamos chamar assim, filosofia de trabalho, né? Eu fui um primeiro técnico que trouxe preparador físico para a seleção, né? Nós tínhamos um preparador físico, não tinha, até então nenhum técnico utilizava. Tínhamos psicólogo, então nós fizemos assim um trabalho diferenciado na época. E eu busquei uma identidade para essa seleção. Como nós não tínhamos estatura, o time nosso era baixo, nossos jogadores eram de pouca estatura, eu fui buscar na escola asiática.
um modelo de basquete, baseado em velocidade e precisão de arremesso. Então nós começamos a trabalhar em cima disso, e isso até hoje é uma marca do basquete brasileiro, essa velocidade, essa saída de jogo de contra-ataque e transição, que foi implantado lá em 1976, quando eu assumi a seleção. E aí conseguimos ainda essa medalha de bronze nesse período. Aí eu fiquei na seleção até 2007. Em 2016 eu surpreendentemente voltei, né? Na Olimpíada do Rio eu estava parado no basquete. Aí eu fui técnico do Maranhão, fui técnico de Ourinhos, fui técnico de Catanduva. E aí voltei, recebi um convite da CBB para formar a seleção que ia disputar a Olimpíada no Rio. Infelizmente, foi um período muito ruim em termos financeiros da confederação. Então não foi possível fazer uma preparação dentro dos níveis que requer uma Olimpíada. Então nós jogamos, não fomos bem, não podia ir bem, mas foi a minha despedida em termos de seleção brasileira. E aí eu tive aí o grande privilégio de, agora em 2022, né, de ter assim um título importantíssimo, que é o Hall da Fama da FIBA. Fui receber em Geneve, na Suíça. Eu sou o único técnico brasileiro, masculino e feminino, que tem esse título. O outro falecido é o Canela, e eu sou o único atual. E na América Latina, eu sou o único técnico feminino que está nesse Hall da Fama. Então, realmente, é um título assim que... De orgulhar a todos nós, né? E um bauruense, eu também sou bauruense, é um orgulho não somente para nós aqui, mas também para todo o país. Que não é fácil chegar nisso. Eu imagino. E até mesmo, como o senhor já trouxe, não é fácil, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou e conquistas também nessa trajetória toda? Olha, aliás, para mim sempre foi desafio, né? Começo do meu desafio, uma época que você não tinha acesso a nada, a informação nenhuma, você não tinha literatura, você não tinha internet, você não tinha intercâmbio, você não tinha nada. Eu tive, né, tinham que ser criativos, né, para poder dar um treino, para dar um exercício, enfim, para dar treino de basquete. Depois o desafio foi eu pegar uma seleção para renovar, né, de um país que tinha sido terceiro do mundo, bicampeão pan-americano. E de repente foi um desafio, né? E normalmente eu tenho ido para times que é desafio, porque é formar o time, organizar, ou pegar um time que está num momento ruim e você tem que trabalhar para você tirar o time daquele nível e passar para outro. Aliás, eu fiz isso em vários times, eu sinto um orgulho muito grande disso comigo, pessoal, e uma realização, né? O que para alguns pode ser impossível, para o senhor não. Não, eu não tenho medo de desafio, sabe? Eu não tenho medo. Eu falo muito isso, que os desafios são para os fortes, né? Então eu tenho uma clareza muito grande de tudo que eu quero dentro do basquete. Tudo que eu faço dentro de um trabalho, de um treinamento. Eu sei aonde eu vou chegar, onde eu quero chegar. Claro que, como você trabalha com seres humanos, você tem aí uma série de variáveis nesse meio, né? Por exemplo, citar um caso aqui, ano passado. Lá em Itu, nós tínhamos um time muito forte, um time para até ser campeão. Eu tive 2 problemas com 2 jogadoras de lesão e eu perdi o campeonato. Então são situações que fogem do seu controle, né? Então você não é que você falhou. A variável é aquela que é o imponderável. Então, mas normalmente eu consigo chegar próximo daquilo que eu almejo e o que eu defino para mim. Vou até pedir para o senhor mencionar também sobre a questão, né, da maior conquista até o momento que o senhor considera e como que o senhor vê também o esporte atualmente, né, no Brasil. Só que nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Só mais um momentinho, o senhor já vai contar para nós. E você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já.
voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Antônio Carlos Barbosa, ex-técnico da Seleção Brasileira de Basquete. Antes do nosso intervalo, eu perguntei para o senhor, né, qual a maior conquista que o senhor tem aqui para compartilhar conosco e também como vê hoje o esporte, né, principalmente na questão do basquete no Brasil. Bom, eu vejo assim, as pessoas perguntam qual foi o seu grande título, sua grande emoção, vamos chamar assim, né? Claro que você ter uma medalha olímpica não tem comparação com nada mais que você tem. Mas eu acho que cada época, cada fase da sua vida, uma conquista daquela fase é o mais importante para aquele momento, né? Então, quando lá atrás, em 1960 e qualquer coisa, eu ganhei um campeonato colegial, aquilo foi meu título importante para aquele momento, né? Ganhar uma medalha de Jogos Abertos do interior, que era a chamada de Olimpíada Caipira, era uma realização. Então, as realizações foram mudando de acordo com os degraus que você vai subindo, né? Então, claro que você ser campeão paulista, você ter um campeão brasileiro, isso é muito importante, você chegar numa final, porque o título, às vezes, ele não reflete o trabalho, né? Então, eu acho que quando você chega numa final, se você já fez seu trabalho, aí um jogo pode ganhar um, pode ganhar o outro. Mas a medalha olímpica, ela é imensurável a importância dela. E a minha outra grande conquista, que eu não posso deixar de voltar a repetir, é o Hall da Fama, né? Realmente, o Hall da Fama, eu falo que foi o grande finale, né? Se bem que eu ainda não acabei, mas já eu não esperava mais nada, né? E muito menos chegar. Mas mais do que merecido. Eu acredito que sim, né? Até eu falei, você merece, eu falei, mas eu acho que a FIBA exagerou na dose. O senhor teve mais aí de 400 jogos internacionais. 448 jogos, com 330 vitórias, 118 derrotas. Resultado daí. Eu viajei em 35 países com basquete. Nós jogamos, é uma vida viajando, jogando. Eu sou técnico brasileiro recordista em Olimpíadas. Nenhum técnico, veja bem, de basquete. Nenhum técnico de basquete tem 3 Olimpíadas como técnico. Eu tenho 2000 em Austrália, 2004 em Atenas e 2016 no Rio de Janeiro. Eu tenho 6 Jogos Pan-Americanos, 6 Campeonatos Mundiais, 11 Campeonatos Sul-Americanos. Então, eu sou, vamos dizer, recordista de tudo, né? Então, isso aí foi fruto de um trabalho, né? Você não consegue chegar e ter essa permanência se você não tiver mérito. E aonde eu acho que eu resido nesse grande mérito? Porque às vezes você está num lugar porque você, não digo que você seja o queridinho, mas quem está mandando, quem está no comando, vê você com bons olhos. Mas eu passei todos os presidentes da confederação. Quer dizer, todos os presidentes que foram presidentes da Confederação de Basquete, de 71 para cá, eu passei por todos eles. Então eu não tive um presidente que me viu com bons olhos e me pôs ali para ser técnico, né? Trabalho. Uhum. Então eu acho que esses são os meus grandes méritos. E eu vejo o basquete assim hoje com um problema muito grande de falta realmente de espaço, né? De políticas voltadas a ele, principalmente o basquete feminino. Você veja bem, está um caso, Bauru. Bauru, ele foi o grande basquete de Bauru por um grande tempo, foi o basquete feminino. Lotava o ginásio. Tivemos jogos finais de São Paulo de 11 ônibus de torcida. Aí, acabou, veio o masculino, trabalho excepcional, está aí, mas o feminino deixou de existir. Houve algumas tentativas e morreu. Eu acho que é uma tradição da cidade. Tem aí uma equipe master, a Tininha aí lutando bravamente aí com esse trabalho da Ed Master. Então, o que acontece? É um exemplo, Bauru. Então, nós não temos, consequentemente, não temos escolinhas de basquete feminino. Então, muitos meninos me procuram, os pais, e eu não tenho nem aonde recomendar para fazer basquete feminino, que não tem, né? Então, eu acho que Bauru é um exemplo que você pode colocar aí para várias cidades. Então, eu acho que esse é o grande problema. Se você não tem
muito trabalho, você não tem uma base, você não tem a quantidade para você tirar a qualidade. Isso é um clichê, mas é uma realidade. Se você não tem quantidade, você não tem qualidade, você não tem onde tirar a qualidade. Então eu acho que esse é uma falta de política esportiva, porque eu acho que a base, veja bem, eu acho que a iniciação é uma responsabilidade do município. Eu acho que o município tem a obrigação de criar condições para que a criança tenha a possibilidade de se iniciar no esporte. Seja basquete, vôlei, atletismo, natação, se bem que nós temos aí um trabalho maravilhoso da natação com a BDA. Veja bem os resultados que eles têm. É um trabalho deles. Então eu acho que esse é uma falha, não digo só de Bauru não, no geral. Né? Então eu acho que esse é um grande problema que nós estamos passando no basquete feminino. E como que o senhor vê também o dia a dia, né, que lidou no dia a dia da seleção brasileira com grandes atletas? Como que foi para o senhor? Tem alguma história para contar de bastidor? Inclusive também, né, com as atletas que marcaram na época, que o senhor já citou aqui, que foi a Paula, a Hortência, né, alguma história em particular para compartilhar? Que o senhor acha assim? Não tenho. Elas eram muito crianças, né? Você veja bem. A Paula chegou com 14 anos na seleção brasileira adulta. A Hortência começou comigo em seleção, ela tinha 15 anos. E eu levei ela para uma seleção de jogos estudantis. Depois ela veio para a seleção brasileira. Então, realmente, o trabalho que elas davam era de criancice, vamos chamar assim, né? De uma falta realmente de conscientização de onde elas estavam, né? E do que elas estavam. Mas não tivemos problemas, não. Eu sempre consegui administrar bem. E eu acho que o grande segredo que eu permaneci esse tempo todo ainda como técnico foi que eu consegui me adaptar às mudanças de época. Eu não posso querer que uma menina hoje seja aquela mesma de 1976, 1970. É outro mundo, são outros valores, são outros hábitos, né? Então você tem que se adequar a isso aí. E como que o senhor gostaria de ver hoje as futuras gerações? Como que o senhor vê essa relação? O senhor já falou da questão da falta de incentivo, de apoio, e essas futuras gerações na questão do esporte, voltado em especial para o basquete? Então, eu acho que elas podemos perder, né, no tempo e no espaço, muitos talentos por falta de oportunidade. O senhor tem projetos futuros? Pensando nessa área também? Não, eu tenho. Eu sempre procuro. Eu acho que eu ainda tenho um pouco para dar, né? Claro que precisa surgir oportunidade e a gente trabalhar. Mas eu acho uma injustiça você não oportunizar o adolescente, o garoto, a prática esportiva. Para isso você tem que ter espaço. Primeiro você tem que começar a construir o espaço. Para que nesse espaço você coloque professores, você tenha equipamentos para você oferecer para essa juventude vir praticar esporte. Então eu acho que nós temos aí um trabalho maravilhoso do SESI de voleibol, mas já é um outro nível de trabalho. Não é um trabalho que você dissemine na cidade toda, que você vai captar talentos da cidade toda, né? Então eu acho que o correto é esse, você ter o poder municipal fazendo a base, que a gente chama de massificação, e depois você vai para o pico da pirâmide, que é o alto rendimento, que é o caso que nós temos em Bauru hoje, o Bauru Basquete, que temos aí o SESI, né? Então, acho que esse é o caminho. Com toda a sua experiência, qual conselho o senhor deixa para quem quer seguir nessa área esportiva? Olha, vai buscar os seus sonhos, né? Eu acho que nós temos que ter sonhos, né? E esses sonhos geram desafios. Não desista, perseverança, disciplina, claro, com um pouco de talento.
E qual que é o conselho que o senhor deixa, além desse também, né, para quem está nos acompanhando, falar aquilo que está no coração? Fique muito à vontade para falar algo que não foi perguntado e para compartilhar. Claro que a gente gostaria de conversar muito mais, mas nosso tempo está chegando ao final aí. Fique à vontade para falar. Eu espero que aqueles que nos dão prazer de estar vendo esse programa, né, essa entrevista, que se não tinham conhecimento, tenham conhecimento um pouquinho da minha vida, porque a cidade cresceu muito, né? Muita gente nova, diferente, e o tempo às vezes apaga muito rapidamente aquilo que você fez. E você acaba caindo assim no esquecimento, e que às vezes eu encontro pessoas na rua, acho interessante, geralmente em mercado. Ué, o que você está fazendo aqui em Bauru? Você é de Bauru? Claro que eu sou nascido aqui. Então, são pontos que eu acho interessante aproveitar esses momentos para deixar certo. Eu sou bauruense, estou aqui, eu moro aqui. Muito bom, a gente vê que o senhor tem orgulho, né, de ser bauruense e realmente levar o seu nome, levar a história de todo o seu conhecimento dessa trajetória mundo afora, a gente pode dizer dessa forma. E a gente também tem orgulho, né, de ter alguém assim como o senhor, né, com 80 anos e ainda com toda essa energia, com essa motivação, compartilhando conosco. Muito obrigado, realmente eu tenho orgulho de Bauru, tenho orgulho de ser bauruense. E tenho certeza que uma grande quantidade de bauruenses tem esse orgulho também, existe essa reciprocidade. Então, aqui é a minha cidade, eu nunca deixei de morar em Bauru, né? Fiquei sempre fora, mas os finais de semana sempre aqui, com meus amigos de adolescência, de infância, que eu valorizo demais essas amizades, que são as amizades sinceras, desinteressadas. As amizades que você vai angariando no meio do caminho, nem todas, mas algumas por puro interesse. Que quando atinge seus objetivos, os interesses que fizeram essa amizade, a amizade se termina ou esfria. É isso mesmo. Muito obrigada pelas suas palavras, por participar do Conversa Diária. Uma satisfação em recebê-lo aqui. Muito obrigado a você também por essa oportunidade. A TV Brasil, meu Diário Brasil. Mais uma vez, meus parabéns pelo trabalho, meus parabéns pelo aquilo que eu assisti e vi hoje aqui. Parabéns, Renato. Parabéns pelo trabalho. Gratidão. Tudo de bom para o senhor. Sucesso. E conversamos então com essa verdadeira lenda do esporte, que foi ex-técnico da seleção brasileira do basquete feminino, Antônio Carlos Barbosa. Para mim foi uma satisfação conhecer um pouco do seu histórico. E claro, também tenho aqui, né, minha imensa gratidão a você que nos acompanhou até esse momento. Fica aqui o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.